58, esse menino aí, bem comportado do rock brasileiro. E chegaram aqui as revolucionárias da literatura da Liga dos Autores Free. Parece uma coisa de super-herói, né? Estão aqui as heroínas da literatura, Samantha, Alice e Aline. E o Rafão, lógico, está aqui online também, já na escuta, de olho na gente. Eu vou abrir aqui os microfones, fiquem à vontade, fala bem na direção aí. Boa tarde, Boa Alice. Tarde, isso? Tudo bom? Isso mesmo. Alice, Aline, boa tarde. Pode falar aí um pouquinho mais perto, Aline, que nós estamos regulando aqui enquanto vocês falam. Tudo bem, meninas? Tranquilo? Tudo tranquilo. Aqui nós estamos meio escondidos, é difícil de achar mesmo, não é tão fácil. Não, na verdade é tranquilo, mas a gente sempre espera que vai ter um pouquinho menos de trânsito, né? Tá, eu vou pôr o fone, eu não sei como é que tá o volume da sua voz, e o Rafão que tá lá online também já vai dar um toque pra gente daqui a pouco, sobre como está o nosso áudio. Vamos lá. Quem quer responder a primeira? Vamos lá. Tem botão vermelho? Não tem. Vou deixar vocês à vontade aí. Ok. Tá, me diga como que surgiu essa ideia heróica, na minha opinião, da Liga dos Autores Free. Então, a Liga surgiu com a nossa reunião pelo nosso primeiro livro, né? O primeiro livro foi ideia do Rafão Miranda. E daí ele pediu ajuda da Samantha, a nossa amiga, e minha para editar o livro dele, né? Então a gente viu que a ideia era muito boa de se reunir para editar um livro gratuito, distribuir esse livro. E daí nós chamamos a Alice para participar e formamos essa liga, com esses 4 elementos principais. Muito legal. Só para você que está ouvindo a gente aí, que não conhece ainda, Liga dos Autores Free.com. Esse pessoal ele tem um projeto de literatura independente. Eles vão explicar hoje aqui exatamente como que funciona a mecânica do projeto, e tem várias pessoas envolvidas aí no processo de produção desse material. Enfim, a gente vai hoje tentar conhecer ao máximo e divulgar também ao máximo essa iniciativa delas. Qual que é a mecânica então da Liga dos Autores Free? Nós temos aqui livros, né? Você, leitor, você que está ouvindo a gente pode acompanhar em ligadosautoresfree.com. Temos lá, qual foi o primeiro? Caminhada, Provérbios de Cadeia. O primeiro livro foi o Provérbios de Cadeia, né, que é a autoria do Rafão Miranda. Depois nós tivemos o segundo livro, que é o 25 versinhos sobre o amor meus e seus, que é de coautoria minha, né, e da Alice. E agora, no final de semana passado, estreou o terceiro livro da Liga, o Estigmas, do autor Jefferson Bandeira. Jefferson Bandeira. O Jefferson Bandeira faz parte da equipe ou já é um autor já terceiro, digamos? Não, funciona assim. Ele faz parte da Liga, como todos os colaboradores artísticos fazem parte da Liga, como todas as pessoas que contribuem de alguma forma para a Liga fazem parte da Liga. Porém, existe um núcleo da Liga apenas por uma questão de organização mesmo, que somos nós 4, que são as pessoas que vão trabalhar na impressão dos livros, as pessoas que vão trabalhar na divulgação, as pessoas que vão trabalhar em todo o resto, site, Facebook, mas ele faz parte da Liga sim, junto com os demais. Certo. Então, digamos, o autor está conhecendo vocês hoje. Ele quer, de alguma forma, se associar a esse projeto. Qual que é a mecânica para ele? Ele vai ser avaliado por vocês, por uma comissão... Isso. Literária. Ele é avaliado pelo núcleo da Liga, então nós 4. E a forma para que ele entre em contato conosco é através do e-mail, que é ligadosautoresfree@gmail.com. E o público? Qual a receptividade do público? Como que foi nesse primeiro momento de vocês com a questão da literatura independente? Afinal, assim, tudo que a gente fala que é independente, né, automaticamente as pessoas já relacionam com um certo cenário, né? Se eu falo de música independente, o cara imagina a minha banda tocando lá na garagem, né? No subúrbio, geralmente, né? Aqueles caras que pegam estacionamento abandonado e fazem festival de banda, né? Que é uma coisa assim. E na literatura eu vi pouca coisa nesse sentido, até hoje. Na verdade, eu vi algumas coisas em São Paulo, assim, de ordem prática mesmo, né? Sem incentivo governamental nem nada. Bom, eu acho que a aceitação do público no primeiro livro, a Aline pode falar melhor, mas acredito que foi um pouquinho mais complicado por ser o primeiro, por ser
uma apresentação ao público ainda. Porém, a partir do segundo, nós já estávamos com um público bem convicto junto com a gente, já estavam pessoas acompanhando o nosso trabalho mesmo, através do site. Nós temos uma proposta que não são apenas os livros, nós temos colunas semanais que saem, né, todos os dias, porque cada coluna sai uma vez por semana, mas todos os dias tem coluna. Legal. Então nós mantemos o público ali atualizado de tudo que a gente está fazendo e tal. Você quer falar um pouquinho sobre o primeiro lançamento? Então, com respeito ao público, nós sempre procuramos variar a temática dos livros para realmente atingir todas as pessoas. Então, no primeiro livro, a temática base dele era a liberdade. Então, ele tratou sobre as prisões diárias que nós temos, né? Então, o tema Provérbios de Cadeia, ele não foram provérbios retirados de ex-presidiários, mas são as prisões diárias que nós temos como cidadãos, né? Eles poderiam ser, né? Também. Liberdade Bem aberto. ou a falta de liberdade não é uma coisa apenas para quem está aprisionado na prisão literária, né? Acho que foi mais ou menos isso que o Rafão quis passar, que na verdade existem diversos tipos de prisões e que todos nós temos algum tipo de prisão dentro ou fora de nós. Estamos num país livre? A internet deixou a arte livre? Justamente. Tem várias questões. E além digamos aqui, eu vi que você teve o lançamento do Estigmas e tal, acho que teve algumas performances artísticas ali junto e tal. Essa estrutura está toda dentro do projeto? Ou seja, o lançamento, Sim. sei lá, o sarau, qualquer outra coisa que se faça ali em relação ao livro? Sim, toda vez que é lançado um livro, nós temos 3 estruturas básicas. A primeira, o lançamento ocorre num local público, para que qualquer pessoa possa se sentir no direito de participar, para que qualquer pessoa possa estar junto com a gente. A segunda é essa coisa da caracterização, né? Nós nos caracterizamos como uma forma de chamar a atenção para quem ainda não é o público da Liga também, para que não fique apenas um amontoado de pessoas e as pessoas passem sem saber o que está acontecendo. É para chamar mesmo a atenção, aguçar a curiosidade, para que outras pessoas se aproximem para saber o que está acontecendo. Sim, e agora, recentemente, a performance que foi incorporada, que ainda está em processo de adaptação, ainda não é uma garantia para todos os lançamentos, mas que nós estamos tentando incorporar dentro dos lançamentos da Liga. Qual é a forma de propagação, desde que vocês começaram lá no primeiro, né, os provérbios, né, e tal? Qual foi a forma de propagação mais eficiente para vocês? A internet, o boca a boca, o bar, o happy hour, o sarau? O que vocês acham que foi mais impactante? Assim? Claro, a internet a gente sabe que tem o seu papel em termos de visuais, pelo menos, para a gente que é artista. Mas às vezes na hora de ir lá, a coisa não é tão bonita, né? Como que a literatura na internet por ser um projeto literário, eu acho que é diferente do que a gente vê como músico, como teatro, por exemplo. Como que foi essa divulgação? A internet tem realmente um papel bem importante na nossa divulgação, no nosso trabalho. E nosso site, a nossa página no Facebook, a gente está sempre atualizando para atingir realmente o público da internet, né? Nós também temos a distribuição dos livros físicos, né? Os livros impressos, no dia do lançamento, né? Isso também atrai muitas pessoas. Hoje em dia ainda tem gente que gosta de folhear o livro, né? Não só o livro virtual. Resumindo, eu tenho aqui acesso às informações dos livros no site, né? E se eu quiser adquirir o livro, eu vi que tem uma lojinha ali, ela funciona não? Ali, aquele link está funcionando normal? Não, né? Ainda não temos a loja propriamente dita no site, até porque os livros não são vendidos. Dentro do site você vai na parte ali que tem livros da Liga, e ali você pode baixar gratuitamente o seu livro na sua casa. Se você fizer questão do livro impresso, aí você tem 2 opções. Ou baixar em casa e imprimir e fazer o seu próprio livro em casa,
ou estar presente no dia do lançamento, que é quando nós distribuímos os livros impressos pela Liga. Muito legal, muito legal. Propagando aí de forma realmente acessível, né, a arte desses autores. Quem está mandando um abraço para vocês aqui é o José Pires, figuraço, José Pires. Pois eu queria muito mandar um abraço para ele também, porque graças a ele que nós conhecemos a Rádio Plena e você, né, Alan? Então, muito obrigada, abraço, José, obrigada pela força. Perfeito, José, o jornalista cultural de verdade, né? Faz jornalismo de cultura. Maravilhoso, um grande apoiador da Liga. O Rafão está aqui ajudando a gente com o som. Abraço, Rafão, obrigado aí. Ainda diz que o seu microfone ainda está um pouquinho baixo. Então deve ser um problema nosso aqui. Vamos abrir aqui o estéreo e daqui a pouco exame. Plena Cultura de hoje com as meninas e essas geniais iniciativas da Liga dos Autores Free. E hoje vamos aqui com algumas figuras históricas. Por exemplo, hoje 4 de abril nascia Anthony Perkins. Anthony Perkins, quem lembra dessa figura e quem estiver tomando banho, lembrar dessa figura também é um pouco difícil, né? Porque ele era o Norman Bates, grande ator que participou do clássico de Hitchcock nos anos 60. Nascia 4 de abril de 1932. Em 92 ele disse tchau pra gente. Tem uma relação muito próxima com a poesia, lógico, né? Com essas questões poéticas. Existe uma linha editorial que vocês prefiram trabalhar? Ou assim, até pela falta das pessoas em buscarem a poesia, que é natural hoje em dia, com tanto mainstream, né, na literatura, vocês já têm essa intenção mesmo de deixar o negócio mais poético? Então, nós tratamos da poesia, né, uma forma de literatura, e nós temos tratado ela de várias formas. Por exemplo, no primeiro livro, do Provérbios, ele traz muita linguagem do dia a dia, né? O Rafael trabalha bem essa questão da poesia falada e no nosso dia a dia. Já no segundo livro, que é o Versinhos sobre Amor, por mais que amor soe como algo poético, eu e a Alice tentamos tratar ele o amor de casado mesmo, do dia a dia, de como é a convivência a dois, né? Trazendo a forma poética e também a forma prática, né? O lado racional do amor. Legal. No dia a dia. Legal. E já com o terceiro livro, né, o Jefferson, ele tem bastante essa pegada poética, de transmitir a literatura de uma forma bem trabalhada, né? Então quem lê o livro dele vai perceber essa literatura dele diferenciada. E isso que a gente traz, cada autor tem o seu estilo pessoal, né, de tratar o tema. Pode ser o mesmo tema, mas cada um vai abordar de uma maneira. Não existe a necessidade de ser de uma forma poética, na verdade. Quando nós nos auto-intitulamos como Liga dos Autores Free, a intenção do Free não é apenas que a pessoa veja isso como uma forma gratuita de distribuição. O Free, ele diz respeito também ao tema tratado e à forma como vai ser tratado. Obviamente que nós temos algumas questões, por exemplo, nós damos um limite de páginas para as pessoas devido à nossa capacidade de impressão dos livros por enquanto e outros aspectos técnicos. Porém, a pessoa tem liberdade total para escolher a linguagem que ela vai usar e o tema também é livre. Nós não temos, às vezes, a pretensão que algumas grandes editoras têm de moldar o livro com a sua cara. Não, o livro é a cara do autor, como o autor quis passar mesmo. Maravilha, sem a intervenção, a famosa intervenção editorial. Exato. Que deve deixar muito autor bravo, né? Esse negócio. Vamos ouvir um poeta? Ou não, vamos ouvir dois poetas agora, então? Já que a gente está no ritmo da poesia, e daqui a pouco a gente conversa mais com o pessoal da Liga dos Autores Free. Fique com a gente, Rádio Plena.